Olá, tudo bem com vocês, irmãos? Aqui estamos, graças a Deus, passamos um Natal maravilhoso com a família e estamos aqui mais uma vez, novamente, falando com vocês a respeito da Palavra de Deus, que todos nós sejamos, alimentados, que o Espírito nos ensine a adorar a Deus em verdade e em espírito. Muitas das vezes nós imaginamos coisas, fazemos coisas que é do nosso próprio eu e achando que está correto, está certo aos olhos do Pai. E não está. Então, nesse momento, que o Espírito Santo de Deus me use para administrar essa mensagem para todos nós. Que eu seja apenas um instrumento na mão de Deus nesse momento. E eu chamo você para já compartilhar esse vídeo, para dar um joinha, fazer algum pedido de oração. Você pode pedir embaixo nos comentários, você pode pedir oração, você pode fazer algum comentário, alguma crítica. Nós estamos aqui pronto para ouvir você, para te ajudar no sentido espiritual. Que Deus nos abençoe. Então nós vamos hoje recomeçar o livro de Salmos. Nós paramos faz muito tempo que eu estava lendo o livro de Êxodo e o livro de Salmos ao mesmo tempo, de Gênesis, aliás, que eu estava lendo, e ao mesmo tempo o livro de Salmos. Só que eu achei mais interessante a gente entrar mais a fundo no livro de Gênesis, para que nós possamos ter um entendimento daqui para frente, do que Deus está falando, do que aconteceu. Então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores desse estudo, eu peço para você que assiste, porque é um estudo maravilhoso, muito assim, aproveitoso mesmo. Não é estudo, eu não tenho teologia, tá? Eu não tenho teologia. Eu sou até contra a teologia, porque a teologia a gente sabe que tá aí, foi feita, para mim, no meu modo de pensar, a teologia ela veio para arrecadar fundos, dinheiro, tudo com o intuito de ganhar dinheiro. Então eu sou totalmente descrente nessas teologias, nesses estudos teológicos que existem por aí. Então, irmãos, eu peço para você que você quer uma verdade, quer um estudo detalhado, passo a passo, estuda junto comigo. Porque aqui quem está no comando, quem está direcionando esse estudo não sou eu, mas o Espírito Santo que estão usando meu corpo, meu espírito para falar com você. Então, que você também aproveite esse estudo e que Deus nos abençoe, porque eu mesmo estou aproveitando muito esse estudo, porque eu tenho certeza, tem muitas coisas que Deus fala comigo na hora que eu estou lendo a Bíblia, Deus está transmitindo para vocês. Como eu falei para vocês, eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. E Deus está operando, fazendo grandes revelações através desse canal. Então, que você venha compartilhar, venha estar conosco, venha fazer esse estudo. É um estudo muito vagaroso que eu faço, tem vídeos que demora mais de 1 hora, mas vale a pena. Se você não tiver com pressa de assistir, você assiste outra hora, uma hora que você está mais tranquila, para que você venha ingerir todo o conteúdo que eu estou passando para vocês, todo esse ensinamento bíblico que eu estou passando para vocês, que Deus está nos revelando coisas incríveis. Então vamos estudar agora esse Salmo 49. Vamos ver o que Deus está falando conosco. Se você quiser acompanhar, pega a sua Bíblia junto comigo e acompanhe esse estudo
que você também será muito honrado, você também vai ver que Deus está falando conosco. Só um minuto, irmão, vou dar uma limpada aqui no meu olho. Vamos lá. Ouve isto, todas as nações, deem ouvidos todos os habitantes do mundo. Vamos então, de cara, vamos abraçar essa palavra. Aqui ele está chamando todos os habitantes do mundo, todos os seres humanos do mundo, todos os seres espirituais do mundo. Ele está chamando a atenção. Então, o que ele vai falar daqui para frente é muito grave, é muito sério. É para chamar a atenção. De cara, você pode ver que ele diz, olha, ouve isto, todas as nações. Deem ouvido todos os habitantes do mundo. Então, é algo muito forte que ele vai nos passar agora. Ambos os filhos de Adão, mesmo os filhos do homem, tanto ricos como pobres, minha boca falará a sabedoria e as meditações do meu coração compreendem tudo. Inclinarei meus ouvidos a uma parábola, decifrarei meu enigma na harpa. Por que temeria nos dias da adversidade? A iniquidade de meus perseguidores me cercam. O que ele está dizendo aqui? Que ele está num dia difícil, ele está num dia que ele está muito, como fala, ele tá num dia assim muito terrível, um dia muito complicado na vida dele. E naquele momento, o que ele fez? Ele pegou a harpa dele e foi cantar. Davi, ele nos ensina muito isso. E se você observar, Saul, o rei Saul, ele chamou Davi para tocar a harpa para ele. No começo, Davi tocava a harpa para Saul, para acalmar Saul. Então, era, como fala, era costume já daquela época, as pessoas que estavam com os espíritos trevosos dentro delas, espírito de amargura, espírito de perturbação, porque isso são espíritos trevosos. Nós, seres humanos, temos que ser inteligentes. Quando você sente mágoa de alguém, é um espírito trevoso que entrou no teu corpo. Quando você sente raiva, ódio, às vezes do nada você vê uma pessoa, você não vai com a cara dela. Aquilo é um espírito trevoso que está ali para, como fala, cutucar você para fazer você pecar. E às vezes você não tem força espiritual, você não tem esse entendimento espiritual, você vai dando lugar. Vou dar um exemplo. Uma roda de amigas falando de uma outra mulher, de uma outra pessoa. Às vezes você encontra uma amiga, você fulano de tal assim, assim, assado. Às vezes aquela fulana de tal é uma fulana que é muito sua amiga, te ajuda muito. Aí você fala, ela é boazinha, né? Mas ela tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Então, esse espírito trevoso, esse espírito maligno, está acoplado no teu corpo, no teu espírito. E você permite que ele acopla em você e age em você. Porque se você, a Bíblia diz, se a gente não der lugar, o diabo ele vai sair fora, ele cai fora. Então, olha o perigo. Às vezes as pessoas falam assim para mim assim, você quer ser muito santa. Gente, não é questão de querer ser santa.
É questão de você querer viver bem. Porque todo o mal que você faz para as pessoas volta para você. E volta em dobro. Então, às vezes, você tá numa roda de amigas, aí de repente sai uma conversinha, uma fofoquinha de alguém ali. Aí você também sustenta aquela fofoca. Como você sustenta aquela fofoca? Ah, ela é assim mesmo, ela fez isso, esses dias eu fiz isso para ela, ela não agradeceu, ela fez isso. Isso é um espírito trevoso que está acoplado no teu espírito. E você permite que você continue. Você continua. Está alimentando aquele espírito trevoso que está do teu lado. Por isso que nós temos que estudar. Ter entendimento, ter conhecimento. O próprio salmista, ele disse que nós devemos orar, nós devemos adquirir conhecimento, porque o conhecimento, ele é mais valioso do que o ouro, do que a prata, do que as pedras preciosas. Por quê? Porque você sabe, a hora que vier uma coisa ruim que estiver falando com você, com a hora que um espírito trevoso estiver entrando no teu corpo, querendo, permitindo, fazendo com que você peque, você já está contraposto a ele. Você já chega e já debate. Não, aqui não. No meu corpo, no meu espírito, você não vai. Porque a Bíblia diz que nós temos controle sobre os espíritos, tanto os espíritos da luz quanto os espíritos trevosos. Nós temos total controle. Então não é, eu falei por falar. Não, você não falou por falar, porque você não controlou. Você não permitiu. Você permitiu que aquele espírito usasse o teu corpo para falar. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Às vezes você fala algo a alguém e aquela palavra que você fala, depois você vai pensar, você fala assim, nossa, eu não deveria ter falado. Eu acho que eu fui rude demais. Mas naquele momento não era você que estava falando, e sim um espírito trevoso que entrou no teu corpo e usou o teu corpo, o teu espírito para falar com aquela pessoa, dar uma patada nela, né? Ou falar mal dela. Então, isso tudo nós permitimos. Nós permitimos. Porque nós não temos esse conhecimento de como os espíritos agem em nossa vida. Eles entram e saem assim, com maior facilidade. Então, nós temos que ter esse controle. E aqui, Davi, ele está falando, inclinarei meus ouvidos a uma parábola, decifrarei meu enigma na harpa. Por que temeria nos dias de adversidade? A iniquidade de meus perseguidores me cerca. Ele já fala, eu estou atribulado, mas eu não vou fraquejar. Eu não vou temer esse espírito, esse momento ruim da minha vida, esse momento trágico da minha vida. Nós estamos passando por um momento muito difícil em vários países, em vários estados aqui mesmo no nosso Brasil. As pessoas estão passando por momentos muito difíceis. Nós vemos enchentes, nós vemos frios, nós vemos fome, nós vemos a carestia. Então está tudo junto no nosso mundo hoje atual, está uma dificuldade muito difícil. E nós, sabendo disso, nós temos que nos controlar o nosso espírito. A Bíblia nos diz assim que nós não devemos preocupar com o amanhã, porque o amanhã não pertence a nós. Hoje pertence, o amanhã não. Por que Deus falou isso para nós? Por que Ele falou que nós devemos preocupar com, não devemos preocupar com o amanhã? Porque o hoje, nós temos que dar conta do hoje primeiro. O hoje nós ainda não vivemos. Se você fazer algo errado hoje, porque o amanhã vai depender do hoje que você viver. Se você viveu hoje diante de Deus, você vai ser protegido o amanhã. Amanhã você vai ser protegido por aquelas bênçãos, aquelas coisas que você fez hoje. Agora, se você fez hoje uma coisa ruim,
amanhã você vai colher aquela coisa ruim. Então, é necessário que nós tenhamos uma ligação bem estreita com Deus e pedirmos perdão por nossos pecados todos os dias, todos os momentos, se puder. A todo instante você pede perdão. Porque às vezes o inimigo, o espírito trevoso, ele chega através de um olhar. Ele te usa através de um olhar. Às vezes você olha para uma pessoa já com aquele ódio, né? Fulminante, né? Você já viu aquela pessoa que olha para você assim com um olhar de recriminação? Tudo aquilo é um espírito trevoso. Às vezes eles usam você para você fazer isso. Olhar com uma pessoa com um olhar debochado, rir de um sofrimento de uma pessoa, ou fala, ele merece isso, é bem feito para ele. Então, tudo mal, tudo que, porque a Bíblia mesmo fala que o nosso maior pecado é o que sai da nossa boca. Então, isso é algo que nós devemos nos precaver. Nós devemos nos estar sempre atentos, muito atentos, porque isso depende do nosso amanhã, do nosso hoje, do nosso instante. Tudo depende de como estamos vivendo diante de Deus. Quem confia em seus bens se gloriam da sua grande riqueza? O irmão não pode redimir, nem pode redimir-se, nem dar um resgate a Deus. Vou ler de novo para vocês entenderem. Um irmão não pode redimir, nem pode redimir-se, nem dar um resgate a Deus. Ou seja, eu não posso chegar para você e falar: seus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Eu não posso dizer isso. Porque eu não tenho esse poder. Deus não me deu esse poder de julgar as pessoas, de dar perdão às pessoas, de dizer que você vai para o inferno e você vai para o céu. Ainda bem, né? Porque já pensou? Diante de tantos inimigos que nós temos, já pensou se alguém, né, tivesse esse poder? Aí ia falar, esse daqui vai para o inferno, eu não quero ele aqui no céu. Ou outro, não, esse vai para o céu, eu não quero ele aqui no inferno. Então, graças a Deus, Deus é muito sábio e não deu esse poder ao homem. Eu não tenho poder para redimir a sua alma. E se eu morrer? E se fizer uma novena para mim? Essa novena não vai ter, como fala, efeito? Não. Diante da palavra de Deus, não. Então, porque os católicos, eles rezam, eles fazem novena para quando as pessoas morrem, fazem missa de 7º dia, para livrar aquela alma do purgatório. Porque eles acreditam. Eles acreditam que a pessoa pode ser resgatada do purgatório. Mas só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala essas coisas, que um irmão é resgatado do purgatório. Aqui diz, um irmão não pode redimir, nem pode redimir-se. Ou seja, eu não posso redimir você. E nem eu mesma posso redimir, a não ser Deus. A redenção da sua alma é caríssima. Nunca teria recurso. Não é com oração. Não é com dinheiro. Então o que é? Se eu não posso pagar uma missa de 7º dia, porque você sabe, para fazer missa de 7º dia é pago. Eu não tenho dinheiro para pagar uma missa de 7º dia. Eu vou ficar no umbral toda a vida? Alguém vai me resgatar do umbral? Como que vai funcionar isso? É nesse sentido que Deus está nos dizendo. A redenção da sua alma é caríssima.
Você nunca teria recurso, nenhum ser humano aqui na Terra teria recurso. É por isso que nós temos que viver de forma digna, de ter o nosso crédito com Deus nivelado, para passarmos pela porta estreita e apertada. E aqui ele fala: a redenção da sua alma é caríssima, nunca teria recursos para que continuasse a viver para a eternidade e não visse a cova. Tá vendo? Não adianta a missa de sétimo dia, não adianta a novena. Ele verá que os sábios morrem, juntamente o tolo e o estúpido deixam seus bens a outros. Eles imaginam no íntimo deles que suas casas são para sempre, suas habitações para geração após geração, chamam pelos seus nomes a terra. Verdade. Quantas casas, quantas ruas, né, tem nome de homens, porque aquele homem morou lá, um homem grande, poderoso. Mas toda a riqueza do mundo não compra a redenção, a alma de um ser humano. Ela é caríssima. Ela é muito importante. Se você soubesse, se você imaginasse quão valoroso é o seu espírito, quanto que custa irmãos, nós devemos dar valor ao que somos. A Bíblia nos fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Existem muitos seres, até seres celestiais, anjos. Eles não têm a nossa aparência. Deus nos fez a imagem dele. Nós sim somos a imagem de Cristo. E nós temos que entender o quanto somos valiosos. Quanto que os espíritos gostariam, desejariam de ser um de nós. Por que que Deus permite que sejamos protegidos? Por que que Deus permite tantos anjos nos protegendo? Cada um de nós temos um anjo da guarda. Por quê? Porque somos valiosos. Porque senão Deus nem ligaria. Quando você nasce, você já tem um anjo protetor para proteger você. Eu lembro de uma reportagem de uma criança que caiu do 10º andar, um bebê caiu do 10º andar. Ele saiu andando. Quem que protegeu aquela criança daquela queda? Foi o anjo da guarda dele. Então isso é bem claro, bem notório aos nossos olhos. E tem gente que ainda não acredita que Deus existe. Não acredita que nós temos um anjo protetor. Ah, então por que meu anjo protetor, ele está me devendo, ele deixa acontecer tanta coisa ruim? Não, não é o anjo protetor que está deixando acontecer coisas ruins com você. É você que não dá atenção à palavra de Deus. Quando Deus diz não faça, você faz. Quando Deus diz vigiai, você não está vigiando. Você também tem que ajudar, você também tem que se esforçar. Não é porque eu sou protegida de Deus, eu tenho um anjo que me protege, que eu posso fazer qualquer coisa. Que eu posso sair matando todo mundo, que eu posso sair falando mal de todo mundo, que eu posso sair estragando toda a vida de todo mundo.
enrolando todo mundo, roubando todo mundo. Não, não é. Eu tenho uma regra. Deus me deu uma regra. Deus colocou um anjo sim do meu lado, para me proteger, para me ajudar no dia a dia. Mas cabe a mim também obedecer às regras que Deus também passou para nós. A Bíblia é cheia de regras, é cheia de conselhos, é cheia de advertimento, é cheia de proibição. Proibição? Sim, a Bíblia é cheia de proibição. Se você fizer algo que não está, que está dizendo que não é para fazer, não faça. E se você fizer, você é castigado. Nós vamos chegar nessa passagem. É uma passagem muito bonita. Talvez você não tenha conhecimento dessa passagem na Bíblia que fala sobre isso. Tem um capítulo inteirinho falando sobre isso, chamando nossa atenção. E eu vou provar para você. E não é só um capítulo, tem vários capítulos falando sobre isso. É capítulo, não é um versículo. Talvez você nem conheça. Vamos continuar. Ele verá que os sábios morrem juntamente com o tolo e o espírito e o estúpido deixa os seus bens a outros. Eles imaginam no íntimo deles que suas casas são para sempre, suas habitações para geração após geração, chamam pelos seus nomes da terra. A gente vê esses corruptos, né, esses políticos corruptos, essas pessoas que roubam as outras e adquirem tanto bens para no final da vida delas elas ficarem num cubículo, né, preso na cadeia, porque roubou. E quem desfruta são os descendentes, que não ajudou ela a fazer nada, nem merecia, né, aqueles bens, porque talvez foi sempre uma pessoa ruim para ela. E ela está onde hoje? Na cadeia. Quantos políticos, quantas pessoas que roubam, matam para sustentar outras, e hoje elas estão na cadeia. O que a Bíblia nos fala, o que eu acabei de falar para vocês, que nós não devemos preocupar com o dia do amanhã. Nós temos que preocupar com o dia de hoje. Hoje nós temos que fazer as coisas corretas diante de Deus. Nós temos que elevar o nosso espírito. Nós temos que nos alimentar de coisas boas. Mas o homem não permanece, embora esteja em honra, ele perece como os animais. Eu vou embora daqui a pouco. Estou partindo dessa terra. Quando? Não sei. Daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui um dia, daqui meia hora, daqui 5 minutos? Eu posso estar falando com vocês, de repente Deus leva meu espírito, vem me tomar. Eu tenho que estar preparado. Você está entendendo? Nós não sabemos o momento. Todos nós temos um reloginho. Dia tal, hora tal, ano tal, eu vim pegar essa pessoa. Por isso que você está ouvindo essa mensagem. Por isso que você ouve. Todo mundo ouve a palavra de Deus. Todo mundo ouve, mas nem todos obedecem. Mas ele ouviu. Deus deu esse tempo para ele ouvir. Deus permitiu que ele ouvisse. Mas ele aceitou? Tem muita gente que fala, eu já aceitei Jesus como Salvador, eu sou batizado. Tem gente que faz tanta questão de ser batizado, achando que o batismo é só batizar e ele vai para o céu. Eu já sou batizado nas águas, eu sou batizado no Espírito Santo, eu tenho uma vida diante de Deus. Será que tem? Será que só isso basta? Está entendendo? É como eu falo para vocês, é muito mais além do que nós imaginamos. Não basta ser batizado. Que adianta? Você é batizado, você fala em língua estranha, você é um pastor, você é uma cantora, você é uma missionária, você é o que for. Mas você está fazendo, obedecendo os caminhos de Deus? Porque tem muita gente, irmãos, que trabalham como missionário, como pastor, como cantor, não para Deus, mas pelo dinheiro.
Tem gente que é pastor porque é uma profissão, ele ganha dinheiro para ser pastor. E é uma profissão hoje em dia bastante rendável, fica de passagem, é uma profissão muito rendável, que o cara fica parado, principalmente nessas igrejas modernas, né? O cara não faz nada, porque ali tem gente para abrir igreja, tem gente para lavar a igreja, tem gente para cuidar do dinheiro, tem gente para cuidar das pessoas, até para fazer culto durante a semana, tem gente para tudo. Ele simplesmente chega lá no domingo, ele simplesmente é a cara de um pastor. Eu sou pastor. Ó, eu sou pastor. O cara nem ora para ninguém, o cara nem jejuma. Isso é uma profissão. Virou profissão. Pastor virou uma profissão. Você vai conversar com o pastor, você quer falar, pastor, eu quero ter uma conversinha com você. Ó, irmão, o senhor entra ali dentro, marca uma entrevista com a secretária ali da igreja ali, porque eu estou ocupado, eu não posso atender o senhor agora. Assim funciona. Irmão, eu estou precisando de um dinheiro, minha casa entrou água, choveu tudo, molhou tudo, tem como o senhor me arrumar um dinheiro? Irmão, eu não tenho essa competência, porque eu não mexo com o dinheiro da igreja. O dinheiro da igreja vai todo pela central, então nós não podemos fazer nada para o senhor. É assim que funciona. Mas todo mês ele está lá, irmão, o senhor não pagou o dízimo. Nós temos que sair dessa casta religiosa, dessas empresas religiosas que chamam de igrejas. Você tem que abrir os olhos. É tanta coisa feia que a gente sabe que só Deus para ter misericórdia. Então, vocês não ficam muito confiando nos homens. Confiam em Deus. Medita no que você está fazendo. Esse ensino que você está tendo aqui, você não tem em igreja nenhuma. Porque quem está me usando aqui para falar com você não sou eu, mas o Espírito Santo que está em mim. E está falando conosco, não está falando só com você, está falando comigo também. Eu estou sendo usada por ele. É difícil, irmãos, a gente ver tantas pessoas boas, sabe, com o intuito de melhorar a vida, só que elas não têm entendimento, elas acreditam muito em homens. Eu tenho uma família toda religiosa e elas acreditam piamente em homens. É triste. Mas vamos continuar o nosso estudo. Este é o caminho dos que confiam em si mesmo. Eles aprovam suas próprias palavras. Eles aprovam suas próprias palavras. Eles aprovam, transmitem a outras pessoas. Você fica na dependência dessa pessoa, porque acredita piamente que o que ele está falando é verdade, o que ele está falando é sério. Eles usam aquela passagem, que eu já vi muitos pastores usando essa passagem, que ai daqueles que fazem mal a um pastor, a um escolhido de Deus, né? Tem uma passagem assim que fala. Ai daqueles que fazem mal a um escolhido de Deus. Só que essa passagem, esse versículo, está escrito para um escolhido de Deus. Será que esse pastor é um escolhido de Deus? Nós temos que ver pelas palavras que ele fala, pelo como ele conversa, como ele determina a religião dele. É que a gente vê.
A Bíblia diz assim que é pelas obras que a gente conhece as pessoas. Se é uma pessoa que, quando você vai falar com ela, ela não aceita, mas quando um rico chega perto dela, ela convida ele até para almoçar junto. Tem pobre que tem pessoas de igreja que nunca foi na casa de pastor, mas tem outras que entram hoje porque tem uma situação financeira melhor, ela já entra, já come, já dorme, já sai com o pastor nas férias, no final de semana, vão acampar. Já tem, você vê o carro que o pastor tem. É tudo isso, irmão. Nós temos que prestar atenção nessas coisas. Não ficar dormindo, não. Porque o servo de Deus, aquele que se diz servo de Deus, ele é para servir. O próprio Jesus nos serviu. O próprio Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele não pediu, ele não sentou lá e falou assim: agora vocês todos aí são obrigados a lavarem meus pés. Não. Ele sentou, ajoelhou e foi lavar os pés dos discípulos. E nos orientou que nós lavássemos os pés. Aquele que quer ser maior, ele será menor. Entendeu? Então, se você vê um pastor todo, né? Todo se achando poderoso, esse é um pastor de lobos, não de ovelhas. Porque o pastor de ovelhas, ele é simples. Ele é aquele pastor que trabalha na igreja. É aquele pastor que você está todos os dias lá no templo, orando, dando oportunidade para você falar com ele, conversar com ele, pedir ajuda. É aquele pastor que está o tempo todo na igreja. Não é aquele pastor de domingueiro, não, porque tem pastor que é domingueiro, só vai na igreja de domingo. E olhe lá, e quando começou o culto, quantos pastores que você vê chegar? Tem culto, aí depois que começa o culto, que já está na palavra, que o pastor chega lá. Ele fica lá, conversando. Ele está trabalhando. Ele não trabalha nada. Ele está enrolando. Ele está enrolando. E você acredita aí, o pastor chega, todo mundo lá, todo mundo, o pastor chegou, o pastor chegou. Você tem que pensar, Deus está aqui nesse lugar? Será que eu estou falando pelas paredes? Será que eu estou num templo de Deus? Será que Deus está habitando aqui? Irmãos, nós temos, isso fica bem notório aos nossos olhos. Nós temos que observar essas coisas. Nós temos que observar essas coisas. O pastor da minha igreja, ele é um pastor que chega cedo, ele conversa com as pessoas, ele está lá na porta para cumprimentar todo mundo que entra. Não. Tem pastor que você não vê nem na porta lá para cumprimentar as pessoas. Termina o culto, ele entra no carro dele, ele é o primeiro de sair antes de terminar. Tem pastor que termina o culto, ele sai antes de terminar o culto para ninguém chegar perto dele. Coisas, né, irmãos? Aqui fala, este é o caminho dos que confiam em si mesmo, eles aprovam suas próprias palavras. São destinados como ovelhas para o Seol. O que é Seol, irmão? É o inferno, irmão. Eles são destinados como ovelhas para o inferno. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo. E você está dando crédito a esse capiroto. Então nós temos que ser muito inteligentes. É o que eu falei logo no início. Não vamos permitir que um espírito das trevas, os espíritos trevosos nos enganem. Por falta de sabedoria, o meu povo geme, está escrito na Bíblia.
Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, o meu povo geme. Vamos continuar. São destinados como ovelhas para o Seol. A morte os consumirá, e os retos terão domínio sobre eles, e a sua formosura se consumirá no Seol, que lhes será por habitação. Eles vão mudar o semblante, eles vão para o inferno. É lá que é o lugar deles. O lugar que enganou todo mundo, que deixou o espírito da prostituição enganar ele. A levar, né? Ele se levou pelas coisas desse mundo, pelos prazeres desse mundo. Que os prazeres desse mundo é o quê? É arrogância. Ai, irmãos. Mas Deus remirá minha alma da mão do Seol, certamente Ele me receberá. Deus está livrando você desse momento, desse inferno. Deus está te livrando, Deus está falando com você. Até quando você vai ficar confiando em homens? O que o seu pastor está fazendo? Seu pastor está pastoreando a igreja? Ou ele está se pastoreando a si mesmo e a família dele? Comprando carros luxuosos, morando em palácios? Eu já chamei a atenção de vocês muito tempo aqui. Irmãos, nós não estamos mais no tempo de ficar dando... tem gente que fica dando, né? Dando comida, né? Levando comida, no sentido que eu estou dizendo, mais espiritual. Levando amor para quem não merece. Na época de Natal, quantos presentes o pastor ganha? E aquela pessoa simples lá no banco que sempre está ajudando o porteiro, será que você deu algum presente para o porteiro? Será que você deu algum presente para aquela irmã que auxilia lá na igreja? Né? Nessa época de Natal, será que os pastores reuniram, falaram, vamos comprar um presente bom para dar para a irmã que limpa aqui o nosso templo? O nosso irmão que é porteiro, vamos comprar uma cesta básica, vamos dar para ele. Será que deram? A igreja deu? Será que a igreja deu para aquele filho que está órfão de pai, aquela viúva? Será que a igreja ajudou? Durante o ano todo, ou até o final do ano, será que elas compraram alguma coisinha para eles? Eu vejo muitas nas igrejas fazendo festas, aí dá presente para quem, a mais velha, a mais nova. Mas por que eles não dão presente para o porteiro, para aquela irmã que lava a igreja, que lava os banheiros, aquela irmã que está sempre abrindo? Tem igreja que nem é pastor que abre, não. Você acha que pastor abre igreja? Não, pastor não abre não. O pastor já chega lá, a igreja está aberta, já está limpinha, já tem a aguinha dele. Tem igreja que as irmãs ficam tão preocupadas com o pastor que já corre lá e pega um copo de água e coloca lá para ele. Às vezes elas têm que comprar do próprio dinheiro, porque o próprio infeliz do pastor, eu vou falar assim, o infeliz do pastor não comprou estoque de água para deixar lá para ele tomar. Quantas vezes que eu fui em igreja, o pessoal tá lá, ó, irmão, não tem água para dar pro pastor não. Vai ali, o irmão lá tira do bolso dele, vai ali, compra lá uma garrafinha d'água e coloca lá debaixo do púlpito lá. Assim funciona. Quem que era para estar olhando isso? O pastor. Irmão, está faltando isso. Ele não é o pastor, ele é pastor. Ele era para deixar já uma garrafinha d'água. Por que pastor pode tomar garrafa d'água mineral? E os irmãos estão na torneira lá. No bebedouro, né? Bebedouro que a água nem passa pelo filtro. Vai direto pela torneira ali. Só sai geladinho, só para enganar a turma. Mas o pastor você vê sempre numa garrafinha lá de água mineral. O pastor não pode ficar doente. Acorda, irmão. Até quando você vai dormir? A Bíblia nos adverte. Acorda. Você acha que isso é normal? Você acha que um pastor é mais do que você? Mas vamos continuar.
Mas Deus remirá minha alma da mão do Seol, certamente ele me receberá. O que significa isso? Deus está te avisando. Essa mensagem não chegou até você à toa. Deus está te alertando, abra os olhos. Não temas quando um homem enriquece, quando ele aumenta a glória de sua casa. Não é para você temer. Deus está com aquele pastor é um pastor abençoado, ele tem carro bonito, ele tem casa bonita. Será que ele está tendo tudo aquilo com dignidade? Será que ele está tendo aquilo? Será que ele não está vendo uma corrupção ali no meio? A Bíblia nos garante isso. Porque ele fala aqui, ó, não temas quando um homem enriquece, quando ele aumenta a glória de sua casa. Pois morrendo nada levará consigo, seu esplendor não descerá com ele, porque ele abençoa a si mesmo enquanto vive. Outros te louvarão quando faz o bem a si mesmo. Ele irá à geração dos seus pais, não verão a luz para sempre. O homem é honrado, mas não compreende como ele é como os animais que perecem. Às vezes a pessoa quer ser honrada, mas ele é como um animal. Vai perecer. Vai perecer. Aquela pessoa que você está vendo, toda bonitona, toda, né? Essa pessoa vai perecer. Vamos lembrar como Jesus andou aqui na Terra. Ele não tinha nada e ele foi um dos maiores homens aqui na Terra. Porque ele foi homem, ele veio como homem. Ele não tinha nada, não tinha, como ele mesmo fala, não tinha nem onde inclinar a cabeça, ele não se preocupava com as coisas. Ele servia, ele veio para nos servir. Foi ontem eu estava assistindo um vídeo de um casal que faz turismo. Aí eles estavam mostrando, lá na Índia tem um templo que eles alimentam por dia aquele templo. Mais de 5.000 pessoas. Um templo religioso. Mais de 5.000 pessoas. E ali tem voluntários. E a comida é muito boa. Muito boa a comida. E tem uma reverência muito grande. Eu fico imaginando, nessa época que nós estamos vivendo, não tivemos nenhuma ajuda dessas entidades religiosas grandes para ajudar esse povo que está precisando. Não tivemos. Eu moro num bairro, eu não vi nenhuma igreja abrindo as portas para receber donativos, para entregar para essas pessoas que perderam tudo. Eu não vi. É triste, irmão, é triste saber disso. Mas Deus está olhando para todos nós. E como a Bíblia fala, cada um vai dar conta de si próprio. Então, irmãos, não permita que os espíritos trevosos enganem você. Às vezes um tapinha nas costas dizendo como vai, tudo bem, não é o suficiente. Precisamos dar mais amor, ouvir mais a palavra de Deus, andar mais nos conselhos de Deus e não dos homens, porque os homens perecem e levam, pode
através de um homem, os espíritos trevosos podem levar uma nação inteira para o inferno, através de um homem. Eles usam aquela pessoa para levar as outras para o inferno. Sejamos sábios, sejamos inteligentes. Vamos ler mais a palavra de Deus, vamos ter mais conhecimento. Compartilhe esse vídeo. Se você quiser pedir oração, peça oração. Se você quer falar alguma coisa, criticar, pode criticar. Se você quer falar bem, pode falar bem. Mas comente alguma coisa, fala de onde você é, para me estar orando por você, para me estar colocando você também dentro do ato de Deus, para que Deus segure você, que os anjos te protejam, você e toda a sua família. Que Deus possa abrir os seus olhos, que tudo que está coberto diante dos seus olhos, Deus possa abrir e revelar para você. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Estou aqui. Esse canal não é só meu, é seu, é de Deus, é de todos nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.